Um canhão levado de Cabo Frio há 72 anos voltou a fazer parte da história da cidade. Detalhe é que a recuperação só foi possível depois que historiadores reivindicaram o retorno do artefato. Um lugar cheio de olhares e de muito valor histórico para a cultura brasileira. Do alto, a casinha branca em cima de um morro de pedras guarda, além da história de uma civilização, a resistência de um povo para proteger o que sempre foi nosso nas terras cabo-frienses. O Forte São Mateus é um marco da ocupação militar definitiva do Reino de Espanha e Portugal, que ficaram juntos após a União Ibérica, que foi de 1580 a 1740. Então, ele foi o marco definitivo da ocupação militar portuguesa e espanhola aqui na região da Capitania Real do Cabo Frio. No local, aberto às visitações, registros da época das navegações. Pelas paredes internas, o marco histórico é conhecido pelas imagens e também pelos textos. Nos pedestais do lado de fora, os canhões que foram usados pelos portugueses contra as invasões francesas e holandesas. E foi um desses canhões que voltou a fazer história aqui em Cabo Frio. Mas para entender melhor, a gente precisa voltar a 1953, quando um grupo de estudantes de um colégio em Nova Friburgo encontrou esse artefato durante uma excursão aqui, nas areias da Praia do Forte. Depois de décadas, ele foi transferido para a capital. Ficou no Clube de Regatas do Flamengo. Em seguida, teve que voltar para a região serrana. E agora, em 2025, o canhão está de volta para a cidade onde ele jamais deveria ter saído. Rose é pesquisadora e estuda a história do antigo Cabo Frio. Ela conhece bem o caminho dos canhões da região. Nas mãos, a história registrada em páginas sobre tantas e tantas outras histórias de Cabo Frio. Recentemente, ela publicou uma matéria sobre a polêmica do canhão que foi parar em Nova Friburgo e que retornou 72 anos depois. Esse retorno é de extrema importância para a nossa história, porque quando esse forte foi fundado, ele compunha 10 bocas de fogo, né? Em 1953 levaram um, ficaram 9. Com o retorno dele, ele volta ao número original de quando ele foi fundado, quando ele foi colocado aqui. E é justo, né, que a nossa história se completa agora, né? E nesse momento, né, de divulgação da nossa cidade turística, porque todos sabem que o Forte São Mateus é o cartão postal da cidade, mas poucos conhecem a sua história, né, lá desde o início. Mas para ter o canhão de volta não foi algo tão fácil. O Elísio, historiador respeitado na região dos Lagos, fez a primeira tentativa nos anos 90. Agora, pela segunda vez, teve sucesso com o apoio do município. Eu achava um absurdo um canhão que pertence ao patrimônio do Forte São Mateus ter sido tirado do jeito que foi tirado em 1953. Um grupo de alunos que viviam em competição entre eles, entre as turmas do Colégio Nova Friburgo. Então o canhão foi levado daqui como um troféu e ele foi aceito lá pela direção do colégio como se fosse uma coisa normal. Então isso atravessou o tempo, eu me transformei num historiador e nunca me conformei com essa história. Eles chegaram até a doar o canhão para o tiro de guerra do Exército lá em Friburgo. Aí entrou o governo novo, atual, eu comuniquei
ao secretário de mobilidade, que é o Josias, eu tinha maior contato. Antes eu tinha falado para o pessoal da cultura, olha, se Cabo Frio não correr logo, a gente vai perder esse canhão. A operação para trazer o artefato da região serrana a Cabo Frio levou quase 12 horas. Ele chegou à sede da Companhia de Serviços da cidade, onde permanece e vai passar por uma restauração, um resgate da memória colonial. Resgate da história a gente está sempre fazendo, né? Com as nossas palestras e tal. Então, às vezes a gente fica assim um pouco triste, né? Porque é um trabalho de muito trabalho, muito tempo e é inglória, porque é tão difícil chegar até o nosso povo. E eu sinto um orgulho enorme de ser cabo-friense. Dever cumprido, né? Foi uma realização que me deixou muito enobrecido, e isso contagiou a sociedade cabo-friense, que ela nunca se conformou em de que uma peça histórica estivesse num lugar que não fazia parte do contexto da história de Friburgo. Um povo sem história é um povo sem memória. Você já deve ter escutado isso. E essa atitude aí resgata uma parte da história de Cabo Frio, do Forte São Mateus. Está lá agora, de onde nunca deveria ter saído, né? Então, se você vai por lá, aproveita e registra, né, o retorno desse canhão aí, 72 anos distante lá do Forte.